É isso aí. Quer conquistar aquela vaguinha sonhada na faculdade? Não deixe de estudar pelas videoaulas do Carecas de Saber. Olá pessoal, meu nome é Mayui. Vamos então dar continuidade aqui para a parte de soluções, tá? Agora falando sobre diluição e mistura de soluções. Primeiro de tudo, o que é diluição, né? Toda vez que você acrescenta mais solvente a uma solução, tá bom? Então aposto que todo mundo já ouviu falar, já utilizou inclusive esse termo diluir, né? Mas acontece que muita gente ainda confunde diluir com dissolver, tá? E são duas palavras distintas que nós não podemos mais cometer o erro de trocar uma pela outra, tá? Então olha lá, você tem aqui seu copinho de leite e você vai adicionar Nescau, tá? Adicionou, chacoalhou, tal, você dissolveu o Nescau no leite, agora tem isso daqui. Aí você toma um pouquinho, nossa, tá muito forte, então o que você faz? Adiciona mais leite, ou seja, você está diluindo. Se estava muito forte é porque estava muito concentrado. Então agora você vai diluir para diminuir a concentração, tá vendo? Então aumentou a quantidade do solvente, leite aqui, só que a quantidade de Nescau é exatamente a mesma, porque o Nescau não saiu pulando do leite, né? Então tá ainda ali dentro, tá bom? Então vamos falar um pouquinho mais sobre diluição. Pessoal, vamos imaginar essa situação aqui. Você quer preparar essa solução aquosa de cloreto de cobre, tá? Então, o que você faz? Você pega lá uma quantidade, aqui eu escolhi 0,1 mol e coloca em água, tá? Mistura bem, aqui em 50 mililitros, tá? E aí você repara, poxa, não, ficou muito concentrado, então eu vou diluir. Adiciona mais 50 mililitros de água, tá? Adicionou mais 50, agora você tinha 50, adicionou mais 50, então total de 100. Vocês concordam comigo que a quantidade que você tinha inicial aqui do cloreto de cobre, 0,1 mol, tem que estar presente nessa solução aqui também? Olha lá, a quantidade em mol é a mesma, tanto no início quanto no fim, né? Antes da diluição e depois, tá bom? A única coisa que varia, volume, tá? O que mais que varia também? A concentração, obviamente, você está diluindo. Então, olha lá como que a concentração varia. Aqui eu já coloquei, então, a concentração é 0,1 mol do soluto dividido pelo volume da solução, tá? Isso aqui, sua concentração molar, então, 2 mols de cloreto de cobre por litro de solução. E do lado de cá, se você fizer, então, utilizar a mesma formulinha aqui, fizer a mesma conta, só que agora para o volume novo, que é 100 ml, que seria 0,1 litro, olha para quanto foi sua concentração. 1 mol por litro, tá vendo? Antes era 2, agora foi para 1. Então, diminui a concentração toda vez que você dilui uma solução, tá bom? A concentração varia, diminui quando você dilui, o volume aumenta quando você faz a diluição. E o número de mols do soluto é o mesmo. Tá bom? Então, guardem bem essa informação, porque vai ser muito útil agora. Gente, lembra que eu falei que o número de mol do início do soluto tem que ser igual ao número de mol do fim? Exatamente o que eu escrevi aqui, não é mesmo? Agora, lembrem da formulinha aqui, massa molar igual ao número de mol do soluto, dividido pelo volume da solução. Se eu pegar e passar esse volume multiplicando, eu vou ter isolado o número de mol, não é? Então, substituindo aqui, o número de mols do soluto início vai ser igual a molaridade do início vezes volume da solução também no início. Igual a, mesma coisa, né? Molaridade, só que agora no fim, vezes o volume no fim, tá? A mesma ideia a gente pode utilizar, mas agora considerando massa, tá? Porque mol não vai ser proporcional à massa, né? Então, massa de soluto no início igual a massa de soluto no fim. Só que agora utilizando a fórmula da concentração comum, né? Então, aqui podemos utilizar C do início vezes V da solução do início igual a C do fim vezes V também do fim. Então, conhecendo agora, então, essas fórmulas aqui, vamos fazer um exercício só para mostrar para vocês como que, então, vocês vão aplicar essa fórmula. Exercício número 1.
Um cientista preparou 400 ml de uma solução aquosa de HCl com concentração de 0,7 mol por litro. Quando ele estava se preparando para utilizá-la em seu experimento, ele reparou que, na verdade, a concentração que ele precisava era de 0,4 mol por litro. O que o cientista deve fazer para não perder a solução que ele já preparou? Bom, pessoal, aqui então é o seguinte, ele preparou a solução de 0,7 molar, só que na verdade precisava de 0,4, ou seja, ele precisa diminuir a concentração. Se ele precisa diminuir a concentração, o que ele pode fazer? Uma diluição, tá? Então aqui são os valores que nós conhecemos, nós não sabemos só quanto que vai ser o volume da solução final, depois que ele fizer a diluição. Então, para determinar isso, a gente usa essa formulinha aqui, né? Então vamos lá, concentração inicial do HCl, 0,7. Volume inicial, 400. Qual vai ser a concentração final que ele quer? 0,4. E o volume final que nós não sabemos, tá? Fazendo isso aqui, vocês obtêm 280 é igual a 0,4 VF. E, finalmente, volume final deve ser 700 ml, tá? Ou seja, o volume da solução final é 700 ml, só que quanto que ele tinha? 400. Então, o que ele precisa fazer? Adicionar mais 300, ou seja, diluir com 300 ml, tá bom? E é assim que faz uma conta, um exercício de diluição. Bom, pessoal, e o que seria então o oposto de diluir uma solução? Seria fazer a concentração, né? Concentrar essa solução. Como que é possível? Quando se retira o solvente por meio de evaporação, tá? Só que aqui entra um detalhezinho. Você não pode fazer nessa técnica, não pode evaporar o solvente se o seu soluto for volátil, né? Porque senão você vai estar evaporando o seu soluto também, ele vai embora, né? E nem, por exemplo, se o seu soluto for instável, né? Aí com temperatura. Então, também nada pode prejudicar o seu soluto, tá? Então, vamos supor um caso em que o seu soluto não é instável, não é volátil. Então, aqui, representado aqui pelos coraçõezinhos, né? Então, você vem e aquece esse sistema e o solvente vai sair. Então, olha lá, onde estava o nível do solvente e agora no fim, tá? Então, tendo as mesmas ideias da diluição, mas agora no inverso, aqui no início eu vou ter uma concentração que é menor do que aqui no fim, tá? E o volume do início é maior do que o volume aqui no fim. Só que, assim como na diluição, muito importante, o número de mol que você tem de soluto no início é igualzinho ao número de mol que você tem aqui no fim, tá? Já que essa igualdade é verdadeira, vocês podem fazer a mesma coisa que nós fizemos para a diluição e determinar aquela fórmula, né? Então, MV é igual a MV do início igual a MV do fim, tá? Então, nós podemos utilizar a mesma fórmula tanto para a concentração quanto para a diluição. Então, vocês vão ver agora no exercício falando sobre concentração. Exercício número 2. Mackenzie, São Paulo. Aquecem-se 800 ml de solução de 0,02 mol por litro de fosfato de sódio até que o volume de solução seja reduzido de 600 ml. A concentração molar da solução final é A, 2 vezes 10 a menos 3 molar, B, 8 vezes 10 a menos 2 molar, C, 1 vezes 10 a menos 2 molar, D, 1,5 vezes 10 a menos 3 molar, E, 5 vezes 10 a menos 3 molar. Bom, esse exercício na verdade é bem parecido com o outro, né? Porque a gente vai utilizar a mesma formulinha. Então estão aqui as informações que vocês viram aí no exercício. Acontece que ele aqueceu esses 800 ml e o volume reduziu de 600 ml. O que isso significa? Saíram fora, né, 600 ml. Não é que foi de 800 para 600, não. Saiu 600. Quanto ficou no final? 200, tá bom? Então vamos lá, só substituindo então os números aqui na formulinha. Concentração do início, a gente tinha aqui 0,02 vezes volume do início, 800, igual a
concentração aqui no final, que é o que nós queremos descobrir, vezes volume final, 200. Tá? Fazendo aqui essa conta, então, 16 igual a 200 mF. Concentração final, então, vai ser 0,08 mol por litro, ou passando, né, para a notação científica igual está aí nas respostas, 8 vezes 10 a menos 2 molar, tá? Isso daí tá na alternativa B. E é assim que é feito. Então vamos agora falar sobre mistura de soluções, tá? Então você tem duas soluções diferentes e mistura as duas, tá? Aqui nós vamos separar em 3 partes. A primeira parte é quando você faz misturas que tem o mesmo soluto e o mesmo solvente, tá bom? Então olha só aqui, eu tenho esse primeiro bekerzinho aqui, o beker A, de cloreto de sódio aquoso, que tem essa concentração nesse volume, e um outro beker separado, também de cloreto de sódio aquoso, que tem concentração e volume diferente. O que eu vou fazer? Eu vou misturar os dois, todos em um bekerzão aqui, tá? Então, claro, o volume vai somar 100 ml com 300 ml, eu já tenho 400 ml. Como é o mesmo soluto, cloreto de sódio, ele vai aparecer aqui de novo. Só que o que vai mudar? A concentração, não é mesmo? Porque aqui a gente tem concentração 2 molar, aqui 1 molar, e no final, quanto que vai ser, tá? Então, a ideia aqui é, vamos calcular quanto que vai ser essa concentração final, depois que aconteceu a mistura das duas soluções, tá? Então, vocês concordam comigo que a mesma quantidade em mol que tem aqui no final do soluto tem que ser o que tem tanto em A e B? Então, número de mol do final tem que ser igual à quantidade de mol de A mais B. Lembra da formulinha aqui? O que a gente pode fazer para isolar o número de mol? Joga esse volume multiplicando, tá? Então, vou substituir aqui então. Número de mol final vai ser a mesma coisa que concentração final vezes volume da solução final. Igual a concentração de A vezes volume de A, dessa solução aqui. Mais concentração de B vezes volume de B, então desse daqui, tá bom? Vou somente substituir valor agora. MF, que é o que eu quero encontrar, vezes volume final, 400 ml, igual a concentração de A, 2, volume de A, 100, mais concentração de B, 1, vezes volume de B, 300, tá? Fazendo essa conta aqui, vocês vão chegar no resultado da concentração final, 1,25 mol por litro, tá? Ou seja, esse beker aqui com a mistura tem essa nova concentração, que é diferente das duas concentrações de A e B separados, tá bom? Vamos para o próximo caso. Vamos ver agora o caso em que nós temos mistura de soluções em que os solutos são diferentes, só que utilizando o mesmo solvente. E neste caso, estes solutos diferentes não reagem, então sem reação química, tá bom? Para fazer esse tipo de exercício, você vai sempre considerar que cada solução simplesmente sofreu uma diluição, tá? Quando elas misturaram. Então aqui nós temos, por exemplo, cloreto de potássio, cloreto de magnésio, tá? 2 solutos diferentes, só que ambos aquosos, então o mesmo solvente, água, tá? Concentração e volume desse, concentração e volume aqui, e lá no final, como não acontece reação, você continua tendo a mistura, então, de cloreto de potássio e cloreto de magnésio. Somaram-se os volumes, então 100 ml, 100 ml e 500 ml, final 600 ml, tá? Então aqui, como não tem reação, a gente simplesmente vai considerar que cada um só diluiu. Então eu vou ter que determinar a concentração final para o KCl e para o MgCl2, tá bom? Então, utilizando aqui a formulinha da diluição, para o KCl primeiro. Então, a concentração inicial dele, 1.
vezes volume inicial, 100, igual a molaridade final, que é o que nós estamos determinando, vezes o volume final, 600 ml. Aqui, a molaridade do KCl vai ser 0,166 mol por litro, tá? Mesma coisa aqui, agora para o cloreto de magnésio. Então, molaridade inicial, 2 molar, vezes volume inicial, 500. Molaridade final, que nós estamos determinando, e volume final, 600. Fazendo aqui essa conta, vocês chegam ao resultado de que a concentração final de MgCl2 é 1,666 mol por litro, tá? Então, toda vez que vocês tiverem essa situação, solutos diferentes que não reagem, pode fazer desse jeito. Bom, e agora para finalizar, quando nós temos misturas de soluções em que os solutos são diferentes, mas é o mesmo solvente, só que olha lá, esses solutos reagem, tá? Então acontece reação química. Então, por exemplo, é o caso quando nós temos aqui uma base e um ácido. Acontece qual reação mesmo? Que vocês já aprenderam com o professor Otim? Reação de neutralização, né? Então, uma base reagindo com um ácido vai gerar um sal mais água, tá? Só que aqui nesse caso, tem aqui então a concentração, o volume de cada um, mas eu não sei se um dos dois está em excesso, se um dos dois está limitando, tá? Então, cai de novo nas equações, cai de novo nos cálculos estequiométricos, tá? Então, nós vamos ter que determinar se um desses aqui está limitando ou se está em excesso, tá? Primeira coisa, eu deixei calculado já aqui para vocês a quantidade de mol que tem de hidróxido de sódio e de ácido clorídrico. Então, ó, só para vocês verem como calcula. Pega pela concentração aqui, então 2 mol a cada 1000 ml, só que na verdade nós só temos 300. Quantos mols, tá? Dessa maneira eu calculei essa quantidade de mol e também aqui pro ácido clorídrico utilizando essa molaridade aqui, tá? Então, essa é a quantidade de mol que nós temos de cada um deles. Agora, volta para a equação. Olha só como é a equação. OHCl mais NaOH dando NaCl mais H2O. Repara como que está a proporção. É 1 mol de HCl para cada 1 mol de NaOH. Agora vamos colocar aqui então a quantidade de mol que nós temos, na verdade. Então, para o HCl nós temos 0,075 e para o NaOH 0,6, tá? Lembra como que faz isso aqui? Considera que um deles é um X e que o outro é um Y. Então, tampa esse número aqui, esquece que ele existe, ele é o seu X, sua incógnita. Faz a multiplicação normal. Aqui você vai ter o valor de 0,6, tá? Pro Y, mesma coisa, tampa aqui, faz a sua multiplicação normal e você vai ter o valor de 0,075. Lembra que era esse aqui? Este valor aqui, esses valores, é o que você tem. E aqui embaixo é o que você precisa. Então, olha lá. Você tem 0,075 mol de HCl, só que você precisa de 0,6. Então, você tem mais... Aliás, você tem menos do que você precisa. Então, ele está limitando. E do lado de cá, você tem 0,6, só que precisa só de 0,075. Então, concorda que vai sobrar um monte? Então, aqui, o hidróxido de sódio é o que está em excesso. Tá? E o HCl está limitando. Você está rindo de mim? Ah! É que eu pensei que eu já fiz alguma bobeira, daí eu... Eita. Então tá bom, então continua aqui. Então, sabendo disso agora, a gente consegue calcular quanto que na verdade sobra
de quem está em excesso. Então, quanto que sobra de NaOH? Concorda que você tinha 0,6, só que só pode reagir 0,75? Sim? Então, 0,6 menos 0,075 vai sobrar 0,525 mol de NaOH, tá bom? Essa é a quantidade de mol que tem aqui. Então, a nossa dúvida, ia sobrar hidróxido? Ia sobrar ácido? Ácido não sobra porque ele está limitando. Hidróxido, sim, vai sobrar sim. Então, ele vai estar presente aqui também, junto com o cloreto de sódio e com a água que está sendo gerada aqui nessa reação. Vamos então agora calcular certinho qual vai ser a concentração do hidróxido e também do cloreto, né, para a gente saber. Lembrando que essa é a quantidade em mol do NaOH e a quantidade então aqui de cloreto vai ser então limitada pela quantidade de HCl que você tinha. Então, aqui é 1 para 1 para 1. Então, repara só, o HCl era o limitante, só vai conseguir então sofrer reação 0,075 mol de HCl. Como é 1 para 1, também vai ter 0,075 mol de NaCl, tá? Então, agora vamos calcular então as concentrações. Então, pessoal, a gente não precisa determinar a concentração de duas substâncias aqui diferentes, dois solutos diferentes. Então, para cada um deles, eu vou fazer de uma maneira diferente para vocês escolherem o que gostam mais, tá? Para o hidróxido, eu vou utilizar a fórmula, tá? Então, concentração é igual ao número de mol do soluto dividido pelo volume da solução. Então, aqui, concentração é igual ao número de mol do hidróxido que a gente acabou de calcular, que é 0,525 mols, dividido pelo volume da solução. Então, a soma dos dois, que deu 450 ml, tá? Lembra que a concentração aqui molar vai ser dada em litros, então eu transformo 450 ml em litros. 0,45 seria litros, tá? Fazendo essa conta aqui, vocês vão obter que a concentração molar do NaOH é 1,1666 mol por litro. Essa é a concentração do hidróxido aqui na solução final, tá? Então, aqui fazendo pela fórmula, e aqui eu vou fazer por regra de 3. Então, para o cloreto, a gente verificou que, então, gerava 0,075 mols, e essa quantidade que gerou estava onde? Estava neste volume final aqui, de 450 ml. Só que, para determinar a concentração, não é sempre mol por litro. Então, eu não quero saber em 450 ml, eu quero saber em 1 litro. Então, quanto que seria a quantidade de mol em 1 litro, ou 1000 ml. E aqui, calculando, isso aqui vai dar 0,1666 mol, que nós acabamos de calcular, que é mol em 1 litro. Então, a concentração, 0,1666 mol por litro, tá? Então, duas maneiras diferentes, as duas dão certo, pode usar a que vocês preferirem. É só isso, então, dessa aula. Eu te vejo na próxima parte. Parte 3, titulação. Até mais. Não, pera lá. Eu tô rindo ainda. Ai, como eu esqueço palavra, meu Deus. Ai, com, né, as letrinhas... Ai, não. Letrinha não. Ai. Pronto, fim.